Essa é a 10ª edição da formação em psicologia junguiana. Essa formação foi a primeira formação que surgiu em Portugal, com o propósito de introduzir Jung no país, pelo menos de uma forma um pouco mais sistematizada. Já haviam algumas pessoas que estudavam Jung de forma bastante independente, mas em termos acadêmicos, nas universidades e mesmo em outras pós-graduações, o Jung ainda não existe de fato. Não é uma coisa que ainda está surgindo, está aparecendo. E o nosso objetivo, a gente formou o núcleo, portanto o curso começou em 2004, a primeira leva desse curso. E ela, desde então, tem vindo a crescer, o curso, né? Cresceu bastante nos últimos anos, ele já teve 10 edições presenciais e temos também 2 edições online, que estão agora acontecendo, pessoas que só assistem através do computador, pessoas que não podem vir às aulas presenciais, que estão em outros países ou que de fato estão em outras cidades que não têm acesso nenhum, que não tem como vir a Carcavelos ou a Lisboa assistir às aulas. Quem somos nós? Eu sou a Juliana, eu me formei como psicóloga clínica há mais ou menos 15 anos. Assim que me formei, vim viver em Portugal e passei os primeiros anos em Portugal estudando uma outra área, que não era, quer dizer, me pós-graduando numa outra área que era mais da área corporal, das psicoterapias corporais, mas paralelamente fazendo meus estudos em psicologia analítica. E passado um certo tempo, resolvi criar essa formação. E depois de algum tempo, alguns dos alunos que se desenvolveram muito e outras pessoas que estavam estudando Jung paralelamente, a gente se reuniu de forma um pouco mágica e formamos o Núcleo Português de Estudos Junguianos já há uns 5 anos, 4 anos. Mais? 4 anos. Há 4 anos, 2010, formamos o Núcleo Português de Estudos Junguianos. E a nossa missão é divulgar Jung de uma forma séria, de uma forma profunda, tentar transmitir esse conhecimento de uma forma sistematizada, mas não só para acadêmicos e para psicólogos, também para as pessoas que pura e simplesmente estão interessadas em estudar o pensamento do autor, mas sobretudo fazer um processo sobre elas mesmas. Quem quer trabalhar sobre si próprio, não é? Com este frame teórico, com esta perspectiva que é tão mágica, que vocês vão ver hoje, como é fabuloso. E a gente, desde então, tem dado o curso, não é? Tem tentado a enriquecer o curso. Não só nós, a gente também tem convidado outros professores que vêm de outros países. O Pedro, nesse momento, é um professor que vem de outro país. Ele vive na Suíça, ele vem cá para dar aula uma vez por mês. Mas a gente também tem, às vezes, convida outros professores que vêm dar aulas assim, isoladas, sobre temas especiais. A Constança vai organizar agora um bloco sobre alquimia, onde ela, que é especializada em alquimia, mais uma outra professora que vem do Canadá, que também vem dar as aulas, ela vai organizar isso no espaço dela. E, portanto, a gente tem tentado fazer um pouco assim essas iniciativas. Eu fiz a primeira edição do curso de Introdução à Psicologia de Jung e depois também passei por um longo processo de terapia com análise de sonhos, que foi muito bom e muito importante para mim. E, entretanto, há 4 anos, nós nunca perdemos o contacto, entretanto, há 4 anos nós juntámos-nos com mais outro, nós os 3, com mais outro psicólogo que não está aqui, que é o David Lameiras, e formámos o Núcleo Português de Estudos Junguianos com estes objetivos e com esta ideia, com esta missão de podermos trazer a psicologia junguiana a Portugal numa forma séria e profunda e permitirmos o acesso não só a psicólogos, mas também a pessoas que estavam somente interessadas num processo de desenvolvimento pessoal. Tanto que nos nossos cursos nós temos alunos de variadíssimas idades. Nós temos inclusive uma aluna
que agora está um pouco doente e não pode fazer o curso, mas que já fez 4 edições do curso. Ela diz, é uma senhora com 70 e tal anos, ela diz que é a terapia dela, vir aqui, ouvir, depois fazer assim ligações entre as coisas. E pronto, e tem sido um percurso muito rico e, entretanto, nós tivemos também uma espécie de um boom, agora nestes últimos 2 anos, porque estamos também a desenvolver outro tipo de ferramentas, a aprofundar a psicologia junguiana dentro do coaching. Eu, neste momento, estou também a criar uma biblioteca para alunos e investigadores exclusivamente ligada a psicologias arquetípicas, profundas, a temas também herméticos que me interessam muito, e estou a criar também uma distribuidora de livros, porque a Vozes, que é a representante das obras completas do Jung em Portugal, faliu. E então vocês vão também ter, os alunos do curso têm também acesso a livros com desconto e podem requisitar também os livros que existem na biblioteca. Então pronto, estamos assim muito inspirados com tudo o que estamos a fazer. Eu, antes de ser psicólogo, fui engenheiro naval. E o Jung, num primeiro momento para mim, antes de conhecimento teórico e de ferramenta prática com a qual eu acompanho pessoas, foi uma descoberta de vida. Porque eu, enquanto ainda era engenheiro, ainda antes de começar a estudar psicologia, fiz psicoterapia com uma psicoterapeuta que está ali sentada na última fila, que, contrariando esta corrente de facto em Portugal não podemos estudar ou não podíamos estudar há uns anos Jung de forma sistematizada, mas aquela psicoterapeuta, por interesse pessoal e por formações que ia fazendo e por outras pessoas com quem ia aprendendo, ia estudando Jung, ia pensando Jung e ia praticando Jung. E foi através da doutora Fernanda Reboredo que eu de facto conheci Jung no meu processo psicoterapêutico. E desde aí foi o grande encontro com Jung e nunca mais consegui parar de estudar Jung. Fiz psicologia, como nós todos, não sei se há psicólogos, está a estudar psicologia, já disse, é psicóloga. Nós não aprendemos Jung na universidade, não é? Ou seja, no curso, na nossa formação teórica, não falamos de Jung, à exceção de uma coisa que também vamos falar na nossa formação, que é tipologia psicológica. Aí o Jung é mais ou menos falado, eu falei isso umas coisas de tipologia psicológica. Mas de facto não chegava do ponto de vista teórico, não chegava do ponto de vista técnico, não chegava do ponto de vista prático. E decidi, em 2010, no ano em que fundámos, em que a Juliana e a Constança me convidaram para fazer parte em 2009 para 2010, fui para a Inglaterra a estudar Jung. Estudar Jung na Universidade de Essex, que é um dos 2 sítios no nosso planeta onde se pode estudar Jung do ponto de vista académico. Em Essex? Sim? No mestrado de Jung? Não, há muitos anos. Fiz lá o meu BA Honours. Fantástico. Isso. A Universidade de Essex, de facto, é uma das 2 sítios no mundo, eles e a Pacífica, na Califórnia, onde se pode estudar Jung do ponto de vista académico. Fui para lá estudar Jung. E trazer Jung, e continuar a estudar Jung, continuar a pensar Jung, e agora a passar a informação também. Também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, além de usar o Jung enquanto ferramenta prática nos meus acompanhamentos, é de facto a teoria que me motiva e que me faz continuar a pensar a psique desta forma. Portanto, esta é a apresentação. Ok. Falar que esse curso a gente nesse momento já está chegando a um pouco mais de 300 alunos, desde que a gente começou. E desses alunos haviam psicólogos, haviam teólogos, gente que estava estudando teologia, havia gente que estava estudando filosofia, havia gente que não tinha nenhum curso superior, que estava lá porque estava fazendo um trabalho pessoal sobre si próprio. E o curso é aberto para todas as pessoas. Todas as perguntas são bem-vindas. As pessoas que sabem muito e as que não sabem nada. Muitas vezes as pessoas que não sabem nada fazem as perguntas que aquelas que pensam que sabem alguma coisa ficam, ainda bem que alguém fez essa pergunta, porque eu precisava mesmo ouvir essa resposta de uma forma mais sistematizada, ou mais clara, ou pelo menos ouvir o que se pode falar sobre essas questões. Então estejam à vontade,
para fazer perguntas, interromper, colocar o que vocês sentirem que é relevante para a formação. A formação, ela tem, portanto, para quem é psicólogo, ou conselheiro, ou terapeuta, ou psicoterapeuta, a formação tem o objetivo de apresentar o pensamento e também certas técnicas, certas ferramentas para que se possa aprimorar e utilizar de uma maneira prática nas consultas. Para quem não é conselheiro, não é terapeuta, o curso ele propõe exercícios, técnicas, ferramentas para aplicar sobre si próprio. Muita coisa acontece, né? Ficam movimentados com esse conhecimento e com a informação que aqui é transmitida. É conhecimento que a gente vai... O curso ele tem uma estrutura onde a gente vai aprofundando na psique, não é? Nós vamos da superfície de como é que funciona a nossa psique até as profundezas. Então a gente vai, nesse mergulho, a gente vai entrando, aprofundando. Esse ano o curso tem uma estrutura um pouco diferente. O curso tem sido nos últimos, 6 anos, tem sido dado em 1 ano e meio. E dessa vez a gente encurtou o tempo do curso porque a gente quer fazer 2 módulos. Não é? Um primeiro módulo onde dá uma abordagem mais geral, mas que também dá para aprofundar em certos temas. E depois um segundo curso onde outros temas, de um cariz mais prático, vão ser aprofundados de outra forma. E se nós dissermos Jung, não é? Que é o senhor que nós vamos estudar ao longo deste ano, que conceitos ou que palavras é que vos surgem? Associados com Carl Gustav Jung e com a sua psicologia. Sincronicidade. Sincronicidade. Simbologia. Alquimia. Vamos fazer uma aula mensal de 2h30, em que cada mês vamos trabalhar uma dessas coisas que vocês acabaram de dizer. Não é? Como a Juliana disse, nós organizamos o curso de forma sistemática. Nós sistematizamos este conhecimento porque, claro, nós vamos perceber o pensamento do Jung é apaixonante e é fascinante, mas é profundamente complexo. Não é? E é também por isso que nós queremos saber e queremos perceber, porque de facto a complexidade do pensamento é aquilo que lhe dá a densidade que também o caracteriza. Portanto, nós tentamos sistematizar e alinhar os temas de forma a que de mês para mês nós vamos construindo a nossa compreensão da psique segundo o modelo do Carl Gustav Jung. De março a dezembro, e eu vou ser o principal responsável por estas aulas, nós vamos visitar de facto os grandes temas. Vamos começar de facto por uma introdução ao Jung, vida e obra. Porque nós vamos perceber que a psicologia do Jung, ou a forma como Jung começou a estruturar estes conceitos, teve um caráter profundamente vivencial. Não é? Ou seja, o Jung foi um estudante eterno, mas um estudante interno. Ele ia buscar a teoria. Boa noite. Ele ia buscar a teoria e ao estudo da filosofia, das religiões comparadas e da mitologia e da própria psicologia da época, não é? As respostas que ele ia precisando para ir percebendo o que se ia passando nele próprio. Não é? Ou seja, foi um modelo que nasceu da sua própria vida e da sua própria experiência e a sua própria experiência com o seu mundo interior. Portanto, é muito importante a gente conhecer um pouquinho a vida e a obra do Jung para depois perceber estas estruturas e estas dinâmicas que o Jung percebeu na sua própria psique e que percebeu na psique daqueles que acompanhava em psicoterapia e em análise. Portanto, esta é a grande estrutura. Eu não vou dizer grande coisa acerca dos temas, porque vamos mais à frente falar um pouquinho sobre cada um dos temas. Só para dizer que, de facto, de março a dezembro, vamos começar pelo Jung, a vida e a obra, e vamos acabar em sincronicidade. Não é? Estes últimos 2 temas, estes últimos 3 temas, self, individuação e sincronicidade, são de facto temas de síntese. Não é? Ou seja, é importante nós percebermos algumas dessas estruturas para depois conseguirmos perceber o conceito de sincronicidade em Jung, conseguimos perceber o conceito de self em Jung. Não é? Por isso, é daí esta organização. E depois, em 2016 já, vamos terminar o nosso curso em março, com os sonhos, a introdução à alquimia e mandalas e símbolos do self. Portanto, esta é a grande proposta, é o grande menu. O que nós fazemos também no primeiro ano é construir uma linguagem e uma forma de vocês depois poderem traduzir aquilo que vão ser as matérias mais avançadas. Por isso é que os sonhos, a alquimia e as mandalas ficam para o fim,
porque é um tipo de matéria que já existe também uma certa bagagem. Então, as pessoas que ficam connosco e que fazem o curso todo, no fundo o que vão fazer é uma viagem, e quando começam a chegar à parte final é que começam também a aprofundar mais noutro tipo de temas. Há muitas teorias psicológicas, há muitas formas de abordar a psique e de abordar as dinâmicas da psique, no seu lado consciente e no seu lado inconsciente. E de facto a psicologia do Jung é como é, porque o Jung era como era, não é? Ou seja, nós vamos depois na primeira aula também falar um pouquinho de Jung e Freud, porque é uma relação inevitável quando falamos do Jung, para percebermos que ele não era um discípulo de Freud, principalmente para isso. Quer dizer, o nosso grande objetivo é apresentar o Jung como o Jung e não o Jung como discípulo de Freud, que ele de facto não foi, não é? Ele trabalhou com Freud, ele colaborou com Freud durante alguns anos, mas desde o princípio e desde ainda antes desta relação acontecer, já com ideias muito diferentes deste Freud. Essas ideias tão diferentes deste Freud que levaram a uma ruptura inevitável, não é? Mas de facto vamos perceber que a psicologia do Jung é como é de facto porque o Jung era como era, não é? Um homem muito introvertido, um homem muito com um profundo e fácil acesso ao seu próprio inconsciente, que de facto lhe permitiu construir e perceber dinâmicas nele próprio, de forma muito real e muito experiencial, e depois de facto começar a perceber que os outros sentiam coisas que ele próprio também sentia. Depois começar a estruturar isto. Então, eu adoro essa imagem, que a gente criou essa imagem para tentar passar um pouco. Todos os anos os alunos me colocam outras bolas aqui que eu não pus. Pode ter muito mais bola aqui do que tá, mas não cabia no formato do PowerPoint. Então aqui eu coloquei as principais áreas que o Jung estudou, as principais áreas que o Jung influenciou e foi influenciado também, não é? Para entender o Jung, a gente precisa entender que o Jung, o pensamento junguiano é como um diamante multifacetado. Ele conseguiu olhar para as coisas de diversos ângulos, múltiplas perspectivas, e portanto o seu modelo é muito completo. O modelo junguiano é um modelo muito profundo, é um modelo muito completo, precisamente porque ele fez pontes e ligou com tudo, de tal forma que hoje em dia todas as pessoas de todas as áreas podem dizer que estudam ou pensam ou falam em Jung, porque de facto ele tocou tudo quanto foi área. Ele aprofundou em muitos caminhos, em muitas áreas, não é? E depois ele trouxe para a psicologia, ele contribuiu na psicologia profundamente, trazendo um pouco dessas áreas, não é? E criando uma visão, um modelo de ser humano e, sobretudo, um modelo de psicologia, uma perspectiva psicológica do ser humano muito completa, verdadeiramente inovador. Eu acredito que o Jung é o primeiro psicólogo transpessoal. É a primeira vez que surge alguém que liga, que entende alma, isto é, psique, no grego, como algo que não é só do campo da mente, que é algo que é do campo do espírito. E, portanto, ele está falando de alguma coisa do foro transpessoal. Ele é a primeira pessoa que toca aí. E ele vai chegando aí, e o seu percurso para chegar nessa dimensão transpessoal é um percurso muito profundo e é um percurso muito conturbado também. Quando a gente lê Jung não é fácil. Quem já tentou ler os livros de Jung, há alguns que são mais bem estruturados e que a gente tem as coisas mais bem sistematizadas. É como se ele escrevesse para o público em geral ou escrevesse especificamente sobre temas. Mas há certos livros que é, meu Deus, do que se trata, o que está acontecendo aqui? É um pensamento circular, ele vai em várias áreas e a gente fica muitas vezes angustiado e às vezes transtornado, literalmente, com algumas obras do Jung. Agora, ele, né, influenciou muito a psicologia, portanto, a toda essa linha, essa vertente de psicologia que vem desta perspectiva que é analítica, não é? É um tipo de psicologia analítica que não é psicanálise, tem outra abordagem, enquanto que o Freud tem uma pedra basilar assentado em cima da questão da sexualidade, não é? Que é o tema freudiano. O Jung a questão da sexualidade é uma das questões, mas ele abre muito para essa outra dimensão mais ligada a uma transpessoalidade que a gente vai falar bastante.
obviamente a psiquiatria, ele era um psiquiatra, não é? Naquela altura a psicologia ainda não era um curso superior, era a psiquiatria, não é? E depois o Jung, portanto, ele ainda fez muita experiência, como por exemplo os complexos, quando ele estudou complexos. Foi ele que inventou o detector de mentiras, o psicogalvanômetro, para medir respostas de complexos, não é? Quando certas palavras acionam certos conteúdos do inconsciente e o nosso corpo reage. Então ele ainda estava muito ligado a esse aspecto científico no começo da carreira dele. Sempre teve. Ele sempre tentou cientificar tudo aquilo que ele estava estudando, mas é uma área importante aqui também. Filosofia, antropologia, arqueologia, alquimia. O Jung estudou 10 anos de alquimia. Ele primeiro vinham imagens, não é? Certas imagens nos sonhos dele, e de repente ele recebeu um manuscrito que vinha de um amigo, um tratado chinês taoísta, que na verdade era um livro de alquimia. E ele começou a mergulhar, porque ele percebeu que na alquimia, não é, que a gente também vai falar, a Constância vai falar muito sobre isso, a alquimia não era simplesmente uma coisa o que antecipava a química atual. A alquimia falava de processos psicológicos muito profundos, não é, que estavam sendo traduzidos daquela forma simbólica pelas pessoas que o viviam, os alquimistas, não é? Então ele mergulhou nessa área também, utilizando aqueles símbolos e aqueles recursos para poder entender o que havia de comum nessas experiências desses indivíduos e o que se passa a pessoa comum, nós, não é? E os seus pacientes. O Jung mergulhou na astrologia. Quando a gente fala em arquétipo, não é? Essa parte acho que é muito importante. Quando a gente vem falar em arquétipo, a gente está falando de uma linguagem comum que qualquer sistema de pensamento humano vai tocar em certos temas comuns da humanidade, não é? E a astrologia é um sistema de pensamento humano, independente dela não ser científica, não é? Ela é um sistema de pensamento humano que de alguma forma vem falar de certos processos, certos estágios de desenvolvimento, certas vamos dizer assim, vivências, certas partes nossas, certos processos que todos nós passamos e vivemos, não é? E que tem uma linguagem muito própria para falar deles. Só que essa linguagem muito própria, que a astrologia utiliza, é muito parecida, não é? Com tem certos símbolos que estão associados a mitos. Quando a gente está falando de Saturno, a gente está falando de um deus, não é? Cronos, Saturno. E por acaso, na alquimia, quando estava falando de um certo processo psicológico, para expressar esse processo, eles usavam um símbolozinho que era um símbolo astrológico. E que também era representado por um deus da mitologia grega. E olha que por acaso também tinha uma correspondência a um hexagrama do I Ching. E também tinha uma correspondência com uma carta do tarô. E também tinha correspondência com tudo. E o Jung começou, uau, todos eles estão falando do mesmo processo. Isto é, quando se pensa que a psicologia foi inventada em 1900, isso é ridículo. A psicologia sempre existiu, só que com sistemas de pensamento diferentes, simbolicamente retratados e expressos de outras formas, que o Jung o que fez foi olhar para todos eles e ver, o que era o comum daquilo tudo. Não é? E depois traduziu para a sua própria psicologia. Religião, o Jung estudou muito a religião e as grandes complicações da vida do Jung e as grandes inimizades que o Jung acabou por fazer tem a ver com parte do que ele falou sobre religião, porque para o Jung, tudo bem, a psicologia transpessoal significa que, para o Jung, a nossa neurose é fruto do nosso desligamento da nossa origem espiritual. Como a gente se desliga da nossa fonte espiritual, a gente adoece. E ele dizia, é impossível eu voltar à ficar são sem me reconectar, sem me religar. Isso é que é religião. Eu tenho que me religar. Só que essa religião ou religação é diferente da religião instituída. Então, quando o Jung escreve sobre a religião, compara as religiões e escreve o Resposta a Jó, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar ou lido o livro, bem, aquilo gera uma polêmica enorme, porque ele está fazendo psicologia com religião. Ele está a explicar que a religião é ela própria um sistema psicológico. Há mais coisa onde ele foi. Mas a verdade é que aqui a gente consegue entender como esse homem estudou, não é? O quanto ele estudou, o quanto ele aprofundou um pouco sobre a história pessoal da vida dele. O Jung teve a sorte de se casar com a mulher mais rica da Suíça. Literalmente. Então, ajuda no processo. Ajuda quando você é casado com a mulher mais rica da Suíça. Não é mais rica de
Portugal, mas ainda da Suíça ainda por cima. E pode ter acesso a todos os livros, a todas as viagens, a todo e até mesmo ter crises onde você deixa de atender os seus pacientes por uns anos para poder estudar. Então ajudou ele ter acesso a tanta coisa, mas a verdade é que ele é um apaixonado pelo estudo e por toda essa investigação. E a luta dele foi um pouco trazer consistência para isso, para poder passar essa informação. E tentar perceber o que é isto da alma, perceber de facto de onde é que nós vimos, qual é esta matriz que nos une a todos, qual é esta matriz da qual nós, este ego surge e se destaca, não é? Ou seja, qual é esta grande matriz universal. E a linguagem científica que a Juliana falou aqui, não é? Ou seja, o Jung era um cientista, o Jung era um psiquiatra, o Jung tinha uma cabeça de cientista, não é? Ou seja, por um lado, ele gostava de sistematizar, ele gostava de estudar, ele gostava de perceber as coisas que ele ia experimentando e que ia descobrindo. Mas, por outro lado, tinha esta profunda ligação ao seu mundo interior, que num primeiro momento parecemos que estamos a falar de duas coisas completamente incompatíveis, não é? Quer dizer, ainda hoje, não é? 100 anos depois de Jung ter morrido, menos, nós continuamos, de facto, aqui com estes dois grandes mundos, não é? A guerrearem-se, o mundo da ciência e o mundo da espiritualidade, não é? E o Jung passou a vida toda a tentar resolver este conflito, a tentar criar pontes e a perceber que a ciência é muito importante e traz-nos respostas muito importantes em determinados aspectos e momentos e situações de vida e estruturas psíquicas. Mas não explica tudo, não é? E depois na espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade ajuda-nos muito a perceber determinadas dinâmicas, estruturas, relações, mas não explica tudo, não é? Portanto, o Jung tentou sempre ao longo da sua vida perceber e desenvolver e não resolver esta tensão, não é? Que é uma coisa muito nossa, que nós aguentamos mal a tensão, não é? Ou seja, a tensão cria desprazer, não é? E nós, em função do desprazer, nós tentamos resolver a coisa, não é? Ou seja, em função da grande tensão, nós escolhemos uma coisa ou outra, não é? O Jung foi um mestre a manter esta tensão, não é? Ele conseguiu, ao longo da vida toda, da sua obra, da sua escola de psicologia, manter esta tensão entre espiritualidade e entre ciência, de forma absolutamente genial. E mais uma citação do Jung, não é? A minha vida é uma história de tomada de consciência do inconsciente. Tudo no inconsciente procura uma manifestação exterior e a personalidade também deseja evoluir para lá da sua condição inconsciente e experimentar-se como um todo. Eu não posso usar a linguagem da ciência para falar deste processo de crescimento em mim, pois eu não consigo sentir um problema científico. Esta frase casa muito bem com uma outra frase do Jung que diz que ele na ciência percebeu a forma de pensar e de estruturar o pensamento e na religião e na espiritualidade ele percebeu o sentido da vida, não é? E nós precisamos destas duas coisas, não é? No nosso processo de desenvolvimento pessoal. Ter um sentido e pensar num sentido maior, mas também estarmos no aqui e no agora, não é? Estamos encarnados num determinado momento histórico, com regras e com sistemas, onde precisamos de nos adequar, não é? Portanto, é esta tensão e esta relação entre estes dois mundos que nos ajuda, de facto, a descobrir o mundo de fora e o mundo de dentro. Não é? Muito bem. Temos aqui mais uma fotografia do nosso Jung e, se calhar agora, antes de fazermos um pequeno intervalo, podíamos começar a visitar os grandes temas do curso. Sim, pode ser. Bom, então em março, já neste mês, não é? Ou seja, daqui a 15 dias, para quem decidir estar connosco neste curso de Jung, nós vamos então começar a ver o Jung, vida e obra, e esta relação Jung e Freud, certo? E como eu dizia já há pouco, eu antecipei-me, há um Jung antes do Freud. Bem? Há um pensamento e há um Jung muito estruturado e muito definido antes do trabalho com Freud. Não há aqui psicólogos nem psicanalistas, já perguntei há bocadinho. É psicólogo, pois, está a estudar. Também é psicólogo. Como é que se chama? Miguel. Miguel.
não é o psicólogo da psicanálise. Não. Não, era só para ter mais cuidado ou menos cuidado agora com o que vou dizer. Assim não preciso ter assim tanto cuidado. Só para o resto de todos os que não assistem. Exatamente. Exatamente, só para aquela gente toda que vai ver isto. Há de facto um Jung muito estruturado antes de Freud, não é? Há um outro grande psicanalista que divergiu de Freud, que foi Adler, Alfred Adler. Alguns de vocês já ouviram falar de Adler. De facto, o Adler forma-se e forma o seu pensamento inicial psicanalítico com Freud e na escola da psicanálise. Depois diverge, porque percebe outro tipo de dinâmicas que o Freud continuava a querer ignorar. Mas o Jung não. O Jung, de facto, ele tem um pensamento antes de Freud, que vai ser exatamente esse pensamento tão forte antes de Freud que o vai levar à cisão poucos anos depois. Vamos olhar, de facto, brevemente para estes anos Jung-Freud. Como é que correu esta colaboração? O que